Muito bem. Vocês já estudaram recursos lá no processo penal, já estudaram recursos no processo civil, e nós vamos estudar agora os recursos específicos no processo do trabalho. Então, começarei perguntando para vocês por que recorrer. Ou seja, qual o motivo pelo qual ou quais os motivos que levam uma das partes ou as partes a eventualmente ingressarem com um recurso. Né? O que nós temos aí? Quais as motivações que levam uma parte a recurso? Vamos imaginar assim, nós vamos lá hoje, né? A turma do 8º período vai lá, se reúne, olha, vamos entrar com uma ação. Entram com uma ação, sai uma decisão. O que pode motivar a turma do 8º período? O que pode motivar vocês a dizer, eu vou recorrer? Satisfação da primeira Satisfação, não é verdade? A insatisfação, é isso mesmo. O que é o inconformismo? Né? O que mais? Quando eu recorro, né? Normalmente nós vamos recorrer para um órgão imediatamente superior, né? Colegiado, teoricamente mais experiente, não é isso? Então, portanto, se busca aí, de repente, uma segurança ao se tentar uma nova decisão ou uma revisão daquela decisão por um órgão superior, hierarquicamente superior, teoricamente mais experiente, teoricamente mais preparado para proferir uma decisão. Então, esses são os motivos que, via de regra, levam uma parte aí a dizer assim, olha, eu vou recorrer. Né? Via de regra, o que acontece? A parte ou ninguém se conforma com uma decisão, com uma única decisão, especialmente quando essa única decisão ela não atende, né, às suas expectativas. Ou seja, quando essa única decisão ela não lhe é desfavorável, ela lhe é desfavorável. Né? Quando você tem uma segunda decisão, recorre lá para o tribunal. Foi lá para o tribunal, chegou lá, órgão colegiado, desembargadores, né? Teoricamente bem mais experientes, dizem que eu também não tenho direito, eu posso até dizer assim, bom, então quer dizer, ou de repente eu não tinha direito mesmo. Né? O juiz aqui de Londrina disse que eu não tinha direito, foi para o tribunal, uma turma de desembargadores julgou e também disse que eu não tinha direito. É mais fácil, né, das partes se conformar quando ela tem aí essa possibilidade de uma revisão da sua decisão, ou pelo menos uma segunda opinião, né, dizendo, olha, realmente você entrou e você não tinha direito. Aí para por aí o recurso do nosso trabalho? Não necessariamente. Ok? Então nós temos aí o que nós chamamos, né, e recorremos justamente em razão disso, e nós temos então o que o nosso sistema chama de duplo grau de jurisdição. Acho que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, se não foi aqui, foi na prática, se não foi na prática, foi na PCF, em algum lugar eu sei que nós já falamos sobre isso. Mas nós temos aqui então o que nós chamamos de duplo grau de jurisdição. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ratificada no Brasil desde 92, né? E agora nós temos, em 2004, nós tivemos a Emenda Constitucional 45 de 2004. O que essa Emenda Constitucional fez? Ou como é que ela é conhecida? Como Emenda da Reforma do Judiciário, não é isso? Essa emenda ela foi extremamente importante para nós, ela é extremamente importante para nós, e ela estabeleceu o seguinte, que os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, aprovados de acordo com um quórum devidamente estabelecido, eles possuem status de norma constitucional. O que significa que aqui nós podemos ter aí, antigamente já se discutia se o duplo grau de jurisdição era ou não era um direito fundamental implícito, né? Já que o artigo 5º não fala duplo grau de jurisdição, não fala duplo grau de jurisdição, ou o 5º duplo grau de jurisdição. Mas ele deixa explícito ali, devido ao processo legal, na verdade, o princípio da ampla defesa, contraditória, etc. Com agora a emenda constitucional 45, me parece que o duplo grau de jurisdição vem aí de forma expressa para o rol dos direitos fundamentais, né, já que é previsto em um tratado internacional. Por que nós falamos aqui em duplo grau de jurisdição? Vocês já conhecem, já vimos, né? Acho que já foi, nós falamos quando falamos de organização judiciária do trabalho. Então nós temos lá, dentro da organização judiciária do trabalho,
as varas do trabalho, temos os TRTs e temos lá o TST. É isso. Nós temos possibilidade de que, através de recursos, né, o processo ele sai então daqui, da primeira instância, ou da vara do trabalho, e acabe chegando até aqui. Né? Temos até mais, temos a possibilidade de que ele saia da esfera de organização. Aqui nós temos a esfera de organização da Justiça do Trabalho. Nós temos até a possibilidade de que ele eventualmente venha a sair dessa esfera, venha a romper essa esfera e vá lá para o STF. Né? Guardião da Constituição, né? Os processos podem chegar lá através de recurso ordinário, seja no processo do trabalho, seja no processo civil, seja no processo penal. Nós vamos falar de recurso constitucional que não faz parte do nosso estudo aqui. Né? Mas o fato é que é possível sair dessa esfera. E nós vamos colocar quarta explicação. O que nós falamos então duplo grau de jurisdição? Precedentes já falei, isso aqui é alguma. O que nós falamos aqui duplo grau de jurisdição? E aí, alguém avisa? Falamos em duplo grau de jurisdição porque a garantia, agora nós podemos afirmar, a garantia constitucional, né, norma do status constitucional, a garantia constitucional é de que, em ao menos 2 graus de jurisdição, a parte vai poder discutir toda matéria que ela quiser, sem nenhuma limitação. Certo? A partir do duplo grau de jurisdição, opa, aí, né? Estou saindo do duplo grau? Estou. Então, espera aí, agora vem o legislador e vai dizer, olha, a partir, dentro do duplo grau, você discute o que você quiser. A partir do duplo grau, você vai discutir o que eu permitir. Né? Então, a partir do duplo grau, nós passamos, então, a ter uma limitação no nosso direito de referência. Quem dá essa limitação é o TST? Não, a própria lei. Quem vai dar a limitação é a lei. Tá? É a lei que vai limitar aí a forma, né, pela qual você vai interpor um determinado recurso. Certo? O que significa isso? Vamos imaginar o seguinte. Eu entro lá com a minha reclamação e eu faço aqui na vara do trabalho, sem pedido. Né? Perdi os 100. Posso renovar em grau de recurso os 100 pedidos. Né? Eu vou lá e vou discutir se estou dentro do duplo grau de jurisdição, mas que o duplo grau me permite justamente essa discussão. Ok? Foi lá para o Tribunal TRT, Tribunal Regional do Trabalho em Curitiba. Chegou lá em Curitiba, eu também perdi os 100. Olha, você não tinha direito a nada mesmo. Aí, se eu quiser recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, a lei, que nós vamos depois verificar, ela vai começar a dizer assim, olha, você pode, só que existem algumas limitações. Né? Por exemplo, não se discute mais matéria de fato, então você não vai mais poder levar os seus 100 pedidos lá para o TST. Por quê? Aquelas matérias que envolverem matéria pertinente ao conjunto fático probatório, pertinente ao conjunto dos fatos, ela fica dentro do grau de jurisdição, não sai. Né? Não se discute no TST, por exemplo, em grau de recurso, nós não discutimos provas, não discutimos fatos, discutimos apenas somente direitos. Por quê? Porque estamos fora. Né? Como aí o legislador tem essa prerrogativa de estabelecer limitações ao direito ao recurso. Ok? Até aí, nós vamos voltar a falar sobre isso na sequência. Ok? No grau de jurisdição, né? Temos aí a Organização Judiciária do Trabalho, todos nós já conhecemos, na verdade. Nós temos alguns princípios aí em matéria recursal. O primeiro princípio é o princípio da vigência imediata da lei nova. Lógico, nós estamos falando de processo. Né? Quando nós falamos de processo, esse princípio da vigência imediata da lei nova, ele já é um princípio praticamente para falar do processo. É diferente das normas de direito material. Aqui as normas já se aplicam imediatamente no estado em que se encontra o processo. Qual a relevância, então, de nós falarmos da vigência imediata da lei nova?
nós temos, quando falamos em recursos, nós temos que delimitar um marco. Né? E qual é esse marco que nós podemos delimitar para nós dizermos, olha, a lei aplicável aquele determinada espécie de recurso é a lei X. O marco que nós delimitamos no tempo é justamente a data da sentença, vamos mudar, né? Sentença, vamos colocar decisão, que vai delimitar, portanto, né, a lei que será aplicável a um determinado recurso ou ao sistema de recurso é a lei que estiver vigente na data em que for proferida a decisão. O que significa, então, dizendo, mas de outra forma aqui? Significa esse princípio exatamente que não existe direito adquirido a uma determinada espécie de recurso por ocasião do ajuizamento da reclamação. Então, se hoje eu vou lá ingressar com a minha reclamação na Justiça do Trabalho, ingressando com a minha reclamação hoje, o nosso sistema, o nosso ordenamento hoje, ele traz uma previsão de que contra a decisão que o juiz vier a proferir na minha ação, né, dentro desse procedimento, no amparo de conhecimento, só existe um único e específico recurso, que é o recurso que nós vamos ver depois, chamado de recurso ordinário. Certo? Hoje, quando eu ingressei, tem a lei prevê lá que é o recurso ordinário. Se no curso da minha ação, se no curso da tramitação do meu processo, a lei vier a ser alterada, o que vai acontecer? A lei nova vai ser aplicável, né? Ou a lei que será aplicável ao meu caso concreto, ao meu caso específico, será a lei que estiver vigente na data em que for proferida a decisão que deflagrar aí a necessidade de um recurso, e não a lei que estivesse vigente na data do ajuizamento da ação. Né? Então não há, por ocasião do ajuizamento, um direito adquirido a uma determinada espécie de recurso. Hoje é o recurso ordinário. Se quando sair a decisão for o recurso, sei lá o quê, vai ser, olha, um recurso sumaríssimo, de alterar alguma denominação nesse sentido, vai ser, na verdade, essa espécie de recurso. Nós temos aí uma tendência a ter uma alteração bem grande aí no sistema recursal do processo civil. Né? E nós devemos ter aí um certo reflexo disso também aqui no processo de trabalho. Devemos, né? Pelo menos esperamos que realmente exista esse desagravo. Mas, por enquanto, é o que nós temos aqui. Ok, então, vigência imediata da lei nova, não há direito adquirido a um determinado recurso específico por ocasião do ajuizamento da reclamação. A lei vigente, ou a lei que será aplicável, será a lei que estiver vigente por ocasião da decisão que for, né, objeto de recurso. Ok? Depois nós temos ali ainda o princípio da unirecorribilidade. Ok? O que significa isso? Um recurso. Significa? Um único recurso. Que no processo do trabalho nós temos apenas um único e específico recurso para cada espécie de decisão que possa vir a ser proferida. O sistema recursal no processo do trabalho ele é extremamente simplificado. Extremamente simplificado, uma decorrência de todo o processo, na verdade, que já nasceu com um escopo, aí, com o objetivo de ser um processo simplificado. Nós já vimos os reflexos disso, inclusive lá quando falamos a respeito dos princípios do processo do trabalho, nós falamos de um princípio específico, que é o princípio da simplificação procedimental. Né? E tudo isso vai se refletindo em tudo aquilo que falamos no decorrer do nosso curso e que estamos vendo agora aqui no sistema de recursos. Então só existe um único e específico recurso para cada espécie de decisão. Depois nós vamos verificar exatamente essas definições. Princípio da variabilidade. Variabilidade de variar significa exatamente que a parte tem a possibilidade de variar, alterar as suas razões recursais dentro do seu prazo para interposição de recurso. Ou seja, dentro do prazo recursal, a parte pode alterar as suas razões de recurso. De que forma? Aditando a peça recursal,
agitando para suprimir alguma coisa, agitando para acrescentar algo, né? Eventualmente, vamos imaginar o seguinte: sai uma decisão hoje lá na Justiça do Trabalho, amanhã mesmo, no primeiro dia do prazo, eu vou lá e ingresso com o meu recurso ordinário. Aí eu recorro das horas extras. Segundo dia, eu dou uma analisada na sentença e eu digo: poxa vida, eu poderia ter recorrido também do adicional noturno. Eu faço uma petição, adito o meu recurso, né? Acrescento aquele recurso às minhas razões e vou recorrer também do adicional noturno. No terceiro dia, eu digo: poxa vida, poderia ter recorrido também do adicional de salubridade. Vou lá novamente e adito o meu recurso de glória, né? Lembrei aqui que eu tinha o adicional de salubridade para falar também, prendendo as minhas razões. No quarto dia, eu descubro que eu poderia ter recorrido também dos honorários. Faço uma petição de glória, quero recorrer também dos honorários, né? E assim sucessivamente. Essa é a possibilidade que nos outorga aqui o princípio da variabilidade. A possibilidade que a parte tem, então, dentro do prazo recursal, né? De variar, alterar as suas razões de recurso. Certo? Sempre dentro do prazo recursal. Quando é no suspense, ou rompe o prazo, Não. Não há, você ingressa no recurso. O prazo, nós vamos ver na sequência, o prazo é de 8 dias. Dentro desse prazo você pode variar, mas não há nem suspensão nem interrupção de prazo. Só passou dentro e morreu. Acabou o oitavo dia, Acabou. terminou o oitavo dia, acabou a possibilidade de variar. Ok? É diferente do processo civil, que quando você contesta, por exemplo, prejuízo de direito. No processo civil, nós temos entendido em situação de recurso, existe hoje alguns posicionamentos também no processo civil, por parte lá da instrumentalidade, que tem admitido a variabilidade também. Tá? Mas normalmente lá se decreta a preclusão consumativa. Né? Consumou o ato, realizou o ato, você não pode realizar novamente. Aqui no processo do trabalho não é. 118 dias, vizinho, eu sei que você pode variar, vai entrar com quanto. Você vai protocolizando cada dia um, se você quiser. Tá? Você vai lá, né? Agitar para recorrer também das horas extras. Faz sua fundamentação referência às horas extras. Quero agitar também para o adicional noturno. E chegou no terceiro, no quarto, lotando. Dentro do prazo. Né? Ok? E depois nós temos ali o princípio da fungibilidade. Esse princípio vocês já viram aí, por aí nas demais matérias, né? De monte, na verdade. Né? O princípio da fungibilidade significa o quê? Trocar. Significa o quê, então? Em matéria de recursos, significa Oi? Isso. A possibilidade, então, de que o juiz venha a conhecer de um recurso equivocadamente interposto como se fosse o recurso correto. Nós falamos ali, só temos uma única espécie de recurso, unirrecorribilidade. Procedimento absolutamente simplificado no processo do trabalho. Temos a variabilidade. E temos também aqui, fungibilidade. Ou seja, ingressa com um recurso equivocado, o juiz reconhecendo que o recurso poderia ser recebido como recurso correto, ele pode receber, então, em nome da fungibilidade. Então, isso foi uma prerrogativa do juiz. A prerrogativa do juiz, na verdade, é um direito da parte. Ela só esbarra num aspecto. No erro O de direito da parte juiz. foi reconhecido pelo juiz. O direito da parte em que sentido? Se ela não é uma prerrogativa do juiz, Na verdade, a fungibilidade é um direito da parte. É um direito da parte de ver o seu recurso recebido, ainda que interposto de forma incorreta. Vamos inverter aí a forma de colocar. Agora, essa fungibilidade, ela esbarra na hipótese do erro grosseiro. Ou seja, o erro grosseiro da parte exclui o direito à fungibilidade. Vamos imaginar a seguinte hipótese. No processo do trabalho, nós temos o recurso específico, que é o recurso de revista, que ele só cabe no TRT. Só. Mais um lugar, só no TRT.
Se eu ingressar com recurso de revista de uma decisão da vara do trabalho, né, eu não estou acertando nem a instância apropriada, não é verdade? Aí poderíamos imaginar que seria uma hipótese, então, de erro grosseiro que poderia aqui estar exigindo a possibilidade, ou seja, afastando a possibilidade de aplicação dessa possibilidade. Não é? Agora, então, vamos lá, mas então, quando nós vamos aplicar a possibilidade? Quando pode ser erro, e de repente eu faço lá o meu recurso ordinário, mas eu nomino ele apenas em algum aspecto ali, de uma forma incorreta, um erro, uma retificação material, ou um erro material, você admite que se faça, inclusive, retificação a qualquer momento, ou mais do que isso, situações onde possa haver alguma espécie de divergência, seja na doutrina, seja na jurisprudência. Existe até hoje algumas discussões aí, né, já quase superadas, mas ainda existem, discussões a respeito, por exemplo, de qual seria o recurso cabível nos embargos de terceiro. Seria agravo de petição? Seria recurso ordinário? Né? É o tipo de discussão que permitiria, né, a possibilidade aqui permitiria a fungibilidade, a aplicação da fungibilidade. Então imagine lá, o juiz entende que é o agravo de petição. Eu vou e ingresso com recurso ordinário. Mas se existe divergência até na doutrina, se existe uma certa divergência, ainda que hoje não tão contundente, mas se existe uma divergência, né, eu acho que é perfeitamente plausível se invoque aqui a fungibilidade. Mas aí o próprio juiz retifica ou ele vai da parte retificada? Não há necessidade de retificação, ele próprio recebe como se fosse o correto. Né? Entrou lá, agravo de petição, ele entende que na verdade seria recurso ordinário, não muda. Recebo como se fosse. Mas ele recebe como recurso ordinário, não como agravo de petição. Recebe como recurso ordinário. Né? Recebe como se fosse o recurso que ele entende que é o recurso correto. Né? Algumas situações, depois nós vamos até voltar a falar sobre isso quando falarmos especificamente do recurso de agravo de petição. Mas às vezes acontece da parte fazer lá toda o juiz despacha na execução, dá uma decisão e uma decisão contrária à parte na execução, e às vezes a parte faz todo um despacho lá, uma petição bonitinha, fundamenta, analisando a reforma lá, pedindo reconsideração apenas do despacho. São situações aí do juiz receber aquele pedido de reconsideração, mantém o despacho e receba como recurso de agravo de petição, processo, vai embora, não é? Simplicidade aqui. Isso. Ok? E a artigo 899 da CSM nos diz o seguinte: os recursos serão interpostos por simples petição. Né? Já existiu aí durante muitos anos, alguns autores até hoje sustentam uma característica que o TST, na verdade, já superou essa discussão, mas na doutrina vocês ainda vão encontrar. Muitos doutrinadores diziam o seguinte, partindo dessa premissa ou dessa redação do artigo 899. Inclusive o Wagner Gigman, né, salvo a última edição dele aí, onde ele altera os posicionamentos, que pessoal, entendi o seguinte, que essa expressão do artigo 899, simples petição, ela seria, na verdade, suficiente para provocar o conhecimento de toda a matéria pelo tribunal, né, pelo tribunal também, não é posto no recurso, seria suficiente para provocar o conhecimento de toda a matéria que fosse desfavorável à parte recorrente, mediante uma simples petição, sem necessidade, portanto, de fundamentação a respeito das matérias que eventualmente a parte estivesse recorrendo. Então, qual a interpretação que faziam desse artigo, que alguns autores ainda fazem desse artigo 899? Que, na verdade, no processo de trabalho, dada essa simplicidade, bastaria que a parte manifestasse por petição, por escrito, a sua intenção de recorrer, ou a apresentação do seu recurso, para que essa tão só apresentação já deflagrasse o conhecimento de toda a matéria que tivesse sido desfavorável àquela parte recorrente por parte, em razão da sentença ou da decisão que lhe foi desfavorável, que está sendo recorrido. Então, se a parte, por esse entendimento, a partir de uma decisão qualquer, bastaria que a parte dissesse, olha, eu estou ingressando com o meu recurso ordinário. E isso seria suficiente para que o tribunal viesse a conhecer de toda a matéria que estivesse sendo desfavorável, que tivesse sido desfavorável àquela parte recorrente.
Tá? Esse entendimento hoje ele está superado pelo TST, que entende que há necessidade no processo de trabalho, embora a publicidade, existe a necessidade de fundamentação da peça recursal. Ou seja, somente será conhecido pelo tribunal, somente serão conhecidas as matérias pelo tribunal que estiverem devidamente fundamentadas pela parte. E que essa expressão simples petição, ela quer dizer apenas e tão somente que o processo do trabalho ele não exige forma, né? Ele não tem um modelo pré-determinado a ser seguido, de tal forma que, de qualquer maneira que eu venha impetrar o meu recurso, né? Não há um modelo pré-existente, esse recurso, desde que, né, atendidos os pressupostos, depois nós vamos ver, tais como prazo, etc., né? Esse recurso ele deverá ser conhecido. Certo? Se eu fizer a minha petição lá, vem por recurso ordinário, tendo em vista as seguintes razões, já discorro as razões ali. Não há um modelo pré-determinado. Na prática, quem já fez prática aí, né? Comigo, especialmente na prática, nós costumamos fazer do mesmo jeito que lá no processo civil. Uma petiçãozinha de entrada, né? Outra de apresentação, outra petição contendo as razões. Mas a lei não exige que seja dessa forma. Basta que eles sejam interpostos por simples petição. Não dificulta o justo postulado? Não faz o quê? Não dificulta o justo postulado? Dificulta? Porque se ela própria acha interessante recorrer, ela não tem conhecimento de limite nenhum, não dificultaria um pouquinho? Eu acho que facilita a função. Então, é simples. Mas Sim, o fato de não ter esse modelo. Agora, tem que fundamentar. Ah, sim, há necessidade de fundamentação. Né? Agora, veja bem. Há necessidade de fundamentação, mas a fundamentação precisa passar da simplicidade. Né? Fundamentação simples também. Qual a fundamentação? A fundamentação em relação aos fatos. Ó, o juiz errou aqui, ó, ele não ouviu minha testemunha, né? A testemunha disse isso, ele julgou desse jeito, não é verdade? Porque, na verdade, nós debatemos basicamente o quê? São os fatos. Né? O direito deixa o juiz que é obrigatório com a chave. O juiz tinha que ver todinho os fatos, por ele mesmo identificar ou não? Como tutor, a sentença fundamentada foi adicional, hora extra, isso. Antigamente eu fosse recorrer nesse artigo, não precisaria questionar hora extra. Na verdade, seria isso. Tá? Mas não seria assim antigamente, porque na verdade isso é um posicionamento doutrinário. Não podemos estabelecer um marco no tempo. Mas seria mais ou menos isso. Seria, guardadas as devidas proporções, seria o que acontece com o recurso de ofício. Né? Nós entramos, como você entra lá com uma ação contra o poder público, contra a administração pública direta, e não há recurso voluntário por parte da administração, o que o juiz faz? Remetam-se os autos ao tribunal. O que o tribunal vai conhecer? Vai conhecer se toda a matéria que foi desfavorável à administração. Não é isso? Esse posicionamento, por parte de alguns coordenadores aqui no processo de trabalho, ele teria, na verdade, esse efeito. Ele levaria para o tribunal o conhecimento de toda a matéria que tivesse sido desfavorável àquela parte. Então, imagina o seguinte: o que foi desfavorável para você? Horas extras, adicional noturno e férias. Tá? Olha, eu quero interpor meu recurso ordinário. Tá? Protocolo lá. Por esse posicionamento, esse recurso subiria para o tribunal e o tribunal conheceria de toda a matéria, independentemente de fundamentação da sua parte. Tá? Que é hoje o entendimento que está sendo rechaçado pelo TST. Diz, olha, tem que haver fundamentação. Tá? Por quê? Princípio do processo legal. Né? Você precisa saber o que a parte contrária tem o direito de saber do que eu estou recorrendo, na verdade, até para que ela possa se defender. Dizer, olha, ele está louco. Né? Seria mais ou menos por aí. Ok? Como faz esse defesa? Então, aí a defesa seria... Que contra-razões você vai apresentar um recurso desse? Né? Complicado. Continuamos? O processo do trabalho, o sistema de recursos no processo do trabalho tem algumas particularidades.
A primeira dessa particularidade é justamente a irrecorribilidade como regra das decisões interlocutórias. Né? O que significa isso? Que no processo de trabalho, a regra é que não existam recursos cabíveis contra as decisões interlocutórias. Na verdade, a CLT ela não traz expressamente nenhuma possibilidade de algum recurso cabível contra uma decisão interlocutória. Portanto, né, agravo do instrumento que nós estamos acostumados lá no processo civil, ele não tem aqui no processo de trabalho, embora exista no processo de trabalho, mas ele não tem a finalidade de atacar uma decisão interlocutória. Né? A sua destinação, a sua finalidade, a sua função é absolutamente outra aqui no processo de trabalho. Essa irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ela acaba levando no processo de trabalho a uma situação bastante peculiar. Por quê? Se não existe uma decisão, se não existe um recurso cabível contra uma decisão interlocutória, é necessário que a parte ela se previna sob pena de preclusão contra uma eventual decisão interlocutória que seja eventualmente desfavorável. E aí, a doutrina e a jurisprudência acabaram se encarregando de criar uma figura jurídica que não existe previsão expressa na CLT, mas que é a figura do protesto ou do protesto nos autos. Né? O que significa isso? Significa, na verdade, uma simples manifestação da parte a respeito de uma eventual decisão interlocutória, uma manifestação unilateral da parte, ou seja, apresentar uma manifestação da parte, uma manifestação contra uma decisão interlocutória que esteja sendo proferida e com a qual ela não concorda. Qual a finalidade desse protesto? Ou qual a finalidade dessa insurgência? Diz assim, preciso com essa denominação protesto? Não, né? O que é importante? Que a parte manifeste, na verdade, a sua insurgência. Né? Qual o objetivo disso? Recorrer futuramente. Recorrer futuramente. Guardado as devidas proporções também, é mais ou menos o que acontece lá no processo civil, hoje com o agravo. Né? Chamado agravo detido, na verdade. Hoje é a regra no processo civil, mais ou menos, não deveria ter agravo, então eu disse que tem agravo no processo. Né? Mas é mais ou menos o que acontece. A diferença é o quê? Essa insurgência manifestada aqui no processo do trabalho, ela não tem, nem de longe, característica de recurso. Né? É apenas uma insurgência para quê? Para evitar a preclusão da matéria. Certo? Tem apenas e tão somente esse objetivo. Essa insurgência, ela tem que ser apresentada, se for a decisão interlocutória proferida em audiência, ela tem que ser apresentada no primeiro momento que a parte tiver que falar nos autos. E esse primeiro momento, tecnicamente, ele seria por ocasião, então, das razões finais. Certo? Qual seria o instrumento na parte do processo? Na audiência seria oralmente, mas fora de audiência. Fora de audiência, por uma simples petição. Né? Olha, não concordo com a decisão tal em razão disso. Né? Basta uma apresentação. Basta a apresentação da insurgência. Nós estamos falando de processo, que é o nome que se consagrou aí na jurisprudência. Mas o que é importante? Que a parte manifeste a sua insurgência. Dizendo, olha, eu não concordo com essa decisão. Por quê? Afere meu direito de defesa, né? Se constitui cerceamento de defesa e etc. Um exemplo, se nós tivermos em audiência, por exemplo, mais comum, não tão comum, mas que acontece com mais frequência. Estou lá na audiência e eu quero ouvir uma testemunha, o juiz diz, olha, não vai ouvir, não quero ouvir a testemunha. Né? É uma decisão interlocutória? É verdade. O que eu posso fazer naquele momento? Eu não tenho recurso algum cabível contra aquela decisão. Só me resta a manifestação da minha insurgência, mediante o registro que acontece. Vai conseguir isso acontece, né?
testemunhar nos protestos contra essa decisão que está sendo proferida e com a qual eu não concordo. Ok? Nós tivemos aqui no Isso sai razões finais, só no final. Isso, nós vamos comentar agora. Né? Nós tivemos aqui no Paraná, então pessoal, nós tivemos aqui no Paraná, durante muito tempo, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, que inclusive está mencionado na bibliografia de vocês aqui, um livro que se chama Da Prova, das Provas, né? Então, Manuel Antônio Teixeira Filho. Esse juiz, que é um grande doutrinador por sinal, ele tinha um entendimento, veja, o entendimento dele, absolutamente isolado. Ele tinha um entendimento no seguinte sentido, de que a parte deveria apresentar a sua insurgência, os seus protestos, no exato momento em que a decisão interlocutória estivesse sendo proferida, ainda que ele tivesse que interromper a audiência, né, e reiterar, ou seja, tinha que apresentar para ele, para o entendimento dele, tinha que apresentar duas vezes. No momento em que estivesse acontecendo a decisão interlocutória, e posteriormente reiterar por ocasião das razões finais. Dizia ele o seguinte, que a simples insurgência por ocasião do momento em que fosse proferida a decisão, sem estar reiterada em razões finais, ela se caracterizaria no mero inconformismo momentâneo da parte. Mas que por ocasião, lá no final da instrução, a parte já estava então conformada com aquela decisão que havia sido proferida. Né? Esse juiz, Manuel Antônio Teixeira Filho, como ele ficou muitos anos no Tribunal do Paraná, inclusive na presidência do Tribunal do Paraná, ele na época acabou fazendo escola. Né? Muitos juízes do tribunal acabaram seguindo essa linha de raciocínio dele, e nós temos um problema seríssimo. Atualmente, ele já está aposentado, também a maioria dos juízes, dos desembargadores da época dele também já estão aposentados, então essa situação hoje ela está quase que normalizada. Raramente nós vamos encontrar essa espécie de entendimento aqui do Paraná agora. Né? Então hoje já está se entendendo também dessa maneira, seria apenas nas razões finais. Agora, é muito comum nós verificarmos aqui por parte dos advogados, especialmente para aqueles que viveram nessa época. Né? Então, aquela história, caldo de galinha e cautela não faz mal para ninguém, então olha, vou protestar, vou reiterar, na verdade, aquilo que abunda não prejudica, não é mesmo? Mas o momento certo, o momento correto, é a colocação das razões finais. Ok? Sob pena de preclusão. E aí o que eu vou fazer então? O Abel já falou para nós, o que eu vou fazer depois com esse protesto? Eu queria ouvir a testemunha, o juiz não vai ouvir ninguém. Né? Meu juiz que nós tínhamos aqui de perto, né? O juiz falava, queria protestar, ele falava assim, tem um cartão de protesto ali na esquina, fica à vontade. Né? O que nós vamos fazer com esse protesto? Correto. Quando nós tivermos a decisão principal, a decisão final, lá na frente, né? Se a decisão, em qualquer situação nós vamos resolver quando sair a decisão lá, não? Não. Se a decisão for desfavorável, né? Especialmente naquele aspecto onde eu protestei, aí nós vamos, em preliminar de recurso, voltar e discutir aquela situação ou aquela decisão interlocutória. Então, vamos lá. Saiu a sentença. Né? Queria ouvir a testemunha para provar as minhas horas extras. O juiz diz, olha, não vai ouvir ninguém. Beleza. Siga o meu protesto. Né? Sai a decisão. Na decisão, eu perco as horas extras dizendo ao juiz que eu não provei que tinha feito jornada extraordinária. Ingresso com o meu recurso, né, que seria aqui o recurso ordinário, que vamos falar daqui a pouco, e em preliminar de recurso, eu volto e discuto aquela decisão interlocutória que me foi desfavorável. E olha, o juiz disse que eu não provei, mas lógico que eu não ia provar, o cara não me deixou ouvir testemunhas, não é verdade? Portanto, houve um cerceamento de defesa e eu quero a anulação do processo. É mais ou menos nesse sentido. Agora, é evidente que esse processo só vai ser utilizado se, né, a decisão for desfavorável. Imagina a seguinte situação, eu vou lá, quero ouvir a testemunha, e o juiz, não, isso aqui você não vai ouvir ninguém. Protesto, né? Consigo o meu protesto, tudo certinho. Sai a decisão final lá na frente, e a decisão me é favorável. O que aconteceu com aquele protesto ali?
Vai ser utilizado? Hã? Eu não vou recorrer, eu querendo não, uma decisão que foi favorável. Não haveria nem interesse nem legitimidade para isso. Ok? Deu mais ou menos para entender aí a questão da decisão interlocutória? Então, no processo do trabalho, nós vamos ver que depois o TST, ele acaba, aquela história que nós falamos desde o dia da nossa primeira aula aqui, né? O TST fica ali tentando legislar, muitas vezes, através de súmula. E aí, na hipótese aqui do recurso, é a mesma situação. Mas a regra no processo do trabalho, então, é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ok? Luiz, a contradita de uma testemunha não seria uma espécie de uma decisão? A contradita, perfeito, perfeito. É uma decisão interlocutória. Então, só que ela já é no ato, né? O juiz já é no ato ali, na hora da audiência, ele vai definir o que queria. Sim. Ele vai dar uma decisão interlocutória. Né? Quando você suscita a contradita, vai provocar uma decisão. Essa decisão que você provoca é uma decisão interlocutória. Tá? Se a decisão interlocutória, o juiz apresenta a contradita, o juiz rejeita, protesto. Tá? Ok? Agora, você está dizendo que ele podia apresentar o protesto na hora, é isso? Não. Porque, na verdade, você não precisa ver. Mesmo sendo na hora, você não precisa apresentar o seu protesto naquele momento. Você pode apresentar só nas razões finais que é o momento. Ok? Então, é a irrecorribilidade como regra aqui das decisões interlocutórias. Vocês viram, falando da irrecorribilidade, saiu agora, já não é mais tão novo, não é mais, tem mais um mês, tivemos uma decisão de um juiz do trabalho em Rondonópolis, que impediu o tráfego de caminhões, período tal a tal, período noturno, das 20, eu não sei agora exatamente o horário, não. Mas parece que das 20 às 6, alguma coisa assim. E foi amplamente divulgada essa decisão, e justamente pela irrecorribilidade como regra das decisões interlocutórias. O que aconteceu? O Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação civil pública, dizendo o seguinte: olha, nesse período, né, especialmente naquele trecho de Rondonópolis, Mato Grosso, existe um fluxo muito grande, né, de caminhoneiros, por ocasião da safra, tomam lá barbitúricos, né, está escrito isso na ação civil pública, chamados rebites, e viajam aí 24 horas, 36 horas consecutivas, e quando eles passam aqui já estão, né, para lá de Bagdá, e o volume de acidentes que tem acontecido na nossa região é muito grande. Então é necessário que o Estado, é aquilo que estão criticando muito aí, falando a judicialização da política, né? Então o Ministério Público dizendo, olha, é necessário que o Estado tome uma providência. Os trabalhadores estão morrendo aí todo dia, vítima de acidente de trânsito. E o juiz deu uma liminar lá, não, realmente, né? Vamos parar aqui em Rondonópolis, na região aqui, não passa mais caminhão a partir das 20 horas até... O horário talvez não seja exatamente esse, mas a ideia é das 20 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte. E aí? Uma liminar concedida numa ação civil pública, irrecorrível, no primeiro momento. Né? Lógico, foi cassado, mas foi cassado, não tinha recurso. Então o que o Estado do Mato Grosso fez? Ingressou com um mandado de segurança, porque não havia recurso, previsto. Ingressou com um mandado de segurança. O TRT, num primeiro momento, negou a segurança e depois acabou. Lógico, uma questão política também. Quanto tempo isso? Quanto tempo demorou? Demorou pelo menos uns 10 dias, né? Até que se revertesse essa decisão. Mas logo em seguida nós tivemos uma decisão semelhante em Goiás, né? Então, na verdade, é uma possibilidade. E aí a possibilidade que, na verdade, esse tipo de decisão, hoje vai dizer, mas é competência da Justiça do Trabalho, nós vimos aqui a emenda constitucional. Né? É uma relação, estabelece relações de trabalho, o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade, né? Relações de trabalho. Okay? Então, são discussões novas aí dentro da Justiça do Trabalho. Nós só falamos isso, na verdade, foi ilustrado aqui a questão da irrecorribilidade como regra das decisões proferidas, das decisões interlocutórias do processo de trabalho. E a regra é que os recursos eles são referidos no efeito devolutivo, e apenas e não somente no efeito devolutivo. Todos os recursos no processo de trabalho, todos os recursos no processo de trabalho. Né? O que significa isso? Significa que permite, então, a execução provisória do julgado em todas as situações. Ingressei com o recurso ordinário aqui. Apagamos a vara do TRT, né? Mas ingresso com o recurso ordinário contra uma decisão de uma vara do trabalho. Posso fazer a execução provisória?
devolutivo, único e exclusivamente, me permite isso. Lá no processo civil, como é que funciona? Qual a regra lá? Mas lá no processo civil, como é que vai funcionar? O juiz, quando recebe o recurso, ele declara em quais os efeitos ele recebe esse recurso. Você pode dizer, recebo efeito devolutivo e suspensivo. O juiz nunca tem o juiz à parte e efeito devolutivo e suspensivo. Né? Agora, aqui no processo do trabalho, é sempre efeito devolutivo. Uma olhadinha na súmula 214 do TST. Nós acabamos de dizer, olha, decisões interlocutórias são irrecorríveis no processo de trabalho como regra. Né? Aí vem o TST e diz o seguinte: na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não sejam recurso imediato. Perfeito, até aí. Né? Nós falamos da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Salvo nas hipóteses de decisão. Ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho, em diversas situações, ele tem admitido aí a possibilidade da interposição de decisão interlocutória, ainda que a CLT não traga nenhuma previsão nesse sentido. Primeiro, decisão de Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Difícil nós imaginarmos, né? Me parece aqui difícil imaginar uma situação dessa, uma decisão do TRT, em sede de decisão interlocutória, que possa ser contrária a uma súmula ou orientação do TST. Né? Talvez, e aí isso é o que eu imagino, isso seja possível quando nós imaginarmos, ou quando nós tivermos aqui, uma ação de competência originária do TRT. Então, aí talvez, né, de repente, uma ação decisória, nós sabemos que ela já é automaticamente, né, do órgão colegiado, a competência originária, talvez seja o caso. Né? Se nós tivermos uma decisão interlocutória, desde que contrária a uma súmula, orientação do TST, então seria cabível o recurso nessas circunstâncias. Ok? B. Suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Aqui já é mais fácil, né? Se bem que aí se discute se essa decisão seria efetivamente interlocutória, mas aí nós temos essa possibilidade, especialmente prevista nos regimentos internos de cada tribunal. Então, por exemplo, quando o recurso ele chega num determinado tribunal, isso não se aplica só no processo do trabalho, não. Mas se chega um determinado recurso no tribunal e o relator indefere de ofício, né, o que é cabível? Cabível aqui no processo do trabalho ainda. Recurso de agravo regimental. Né? Lá no processo civil, esse agravo regimental, hoje ele tem uma regulamentação específica no CPC. Né? Na verdade, já não é mais o regimental, é o recurso de agravo específico para atacar decisões que indeferem o processamento, decisões do relator, monocráticas do relator, que indeferem o segmento do recurso, lá já dentro do tribunal. Aqui no processo de trabalho, essa regra do CPC não é aplicável, muito embora nós tenhamos internamente nos tribunais regimentos internos que prevêem o chamado agravo regimental. E como é que funciona o agravo regimental? Funciona de acordo com o regimento. Não é? Por isso que é regimental. De tal maneira que se nós temos aí, espalhados pelo país, vários tribunais regionais de trabalho, cada tribunal regional de trabalho vai criar o seu próprio regimento interno e vai regulamentar essa modalidade de recurso. Ok? C, que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juiz excepcionado. O que significaria isso aqui? Vamos imaginar o seguinte: eu ingresso com a minha reclamação aqui em Londrina. Certo? Londrina, vinculado ao TRT da nona região. A vara do trabalho de Londrina é vinculada ao TRT da nona região. O juiz do trabalho de Londrina reconhece que, na verdade, existe uma incompetência territorial, em razão de uma exceção de incompetência, ele reconhece que, na verdade, ele não seria competente. Competente seria o juiz de presidente prudente. Presidente prudente vinculado ao TRT
da 15ª região que fica em Campinas. Né? Então, quando isso acontece, de acordo aqui com o TST, quando ocorre uma decisão que reconhece a incompetência territorial e determina, ou precisa determinar a remessa dos autos para uma outra localidade abrangida pelo raio de jurisdição de um outro Tribunal Regional do Trabalho, então, nessa circunstância específica, haveria, então, também a possibilidade de interposição do recurso, né? De um recurso contra uma decisão interlocutória. Porque essa questão de recursos contra decisões interlocutórias, né, aqui manifestada por é uma situação ainda um pouco polêmica. Alguns autores, até como o Sérgio Pinto Martins mesmo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ele acolhe absolutamente isso aqui e lista mais uma série de outras situações, ele diz, olha, também seria cabível, e aí vai elencando algumas outras hipóteses. Né? Pressuposto, ou pressuposto subjetivo. Particularmente, me parece que alguns autores que vocês vão ver, pressupostos subjetivos elencam uns 10, 15 pressupostos, mas me parece que quando nós falamos de recurso, nós temos, embora tenha até colocado duas legitimidades de interesse, mas um está umbilicalmente vinculado ao outro, me parece que só existe um único pressuposto. Eu sempre tive isso comigo, que é o pressuposto do quê? Do interesse. Não é? Esse é o pressuposto subjetivo por excelência que vai fazer com que venha a ter ou não o direito a um recurso. Por quê? Só pode recorrer aquele que tenha interesse naquele recurso. Que interesse é esse? Interesse, no mínimo, jurídico. De tal forma que eu tenho que ter, ou a decisão que está sendo recorrida, ela tem que ter sido, ou tem que ter me causado um gravame, tem que ter me causado um prejuízo, ainda que meramente jurídico, para que possa, então, provocar o meu endereço, possa provocar a minha legitimidade advinda do meu interesse. Se eu entro com a minha reclamação, o juiz me dá uma sentença 100% favorável, qual o meu interesse na apresentação de um determinado recurso? Então me parece aí que o pressuposto subjetivo, por exemplo, efetivamente tem interesse. Ainda que esse interesse esteja meramente jurídico. Vamos ver, olha, o juiz me deu lá 99% dos pedidos e negou um pedido, mas aquele pedido não tem cunho econômico. Tem algum problema? Não. Houve prejuízo de ordem jurídica, ou, como você já disse, legitimaria a ingressar com determinado recurso. Ou seja, passaria novamente pela questão do interesse processual. Aí, lógico, não seria, quando nós falamos de interesse, poderíamos até dispensar, na verdade, a apresentação dessas partes que estariam legitimadas. Por quê? Volta tudo na questão do interesse. Quando o Ministério Público do Trabalho vai ser parte legítima para ingressar com recurso? Quando houver. Quando um terceiro vai poder ingressar? Quando houver interesse. Então, esse pressuposto, tudo passa pela questão do interesse, ao menos interesse jurídico. Ok? Então, esse é o pressuposto, ou são os pressupostos subjetivos aí, quando nós falamos de recursos no processo de trabalho. E depois nós temos alguns pressupostos objetivos. Primeiro, pressuposto da adequação. Nós falamos agora há pouco aqui, nós temos lá os princípios em matéria recursal, não é isso? E um dos princípios é o princípio da unirrecorribilidade, não é? Ou seja, só existe um único e específico recurso para cada espécie de decisão. Se só existe um único e específico recurso para cada espécie de decisão, o recurso, não é, a ser impetrado deve ser o recurso adequado àquela decisão que está sendo recorrida. São, na verdade, essa adequação, ou pressuposto da adequação, está ligado diretamente lá ao próprio princípio da unirrecorribilidade que nós vimos agora há pouco. Se só existe um único recurso, o recurso precisa ser, então, um recurso adequado. Como estamos aqui?
Depois nós temos o outro pressuposto objetivo, que é o pressuposto da tempestividade. Qual o prazo dos recursos no processo de trabalho? O prazo ele é unificado e é sempre de 8 dias. Todos os recursos no processo de trabalho? Todos os recursos do processo de trabalho. Os recursos específicos do processo de trabalho eles estão elencados lá no artigo 893 da CLT. Tá? E em todos os casos o prazo é de 8 dias. Sempre. Nós temos algumas situações, vamos dizer lá, embargos de declaração. Prazo é de 8 dias? Não. Embargos de declaração do processo de trabalho, prazo 5 dias. Ah, mas acabou de falar que o prazo é sempre de 8 dias? Embargos de declaração não se confunde com recurso. Da mesma maneira que os embargos à execução também nós não podemos confundir com recursos. Tá? Os recursos, então, de que nós estamos tratando, cujo prazo é unificado, é comum, é de 8 dias sempre, são aqueles recursos que estão lá próprios do processo de trabalho e que estão elencados no artigo 893 da CLT. Nós falamos agora há pouco ali que se sairmos da esfera de organização judiciária do trabalho, temos a possibilidade de ir lá para o TST, não temos? O STF, isso sim, através de um recurso extraordinário. Aí esse recurso extraordinário prazo vai ser de 8 dias também? Não, vai ficar lá o prazo da lei específica, da Constituição, que é o prazo de 15 dias para o recurso extraordinário. Então, voltando a dizer que esse prazo aqui unificado, esse prazo atinge os recursos específicos do processo de trabalho. Eles estão lá no artigo 893, que nós vamos ver na sequência. Recurso ordinário, recurso de revista, recurso de embargos, mas que não são embargos de declaração e não são embargos à execução, recurso de agravo de petição e recurso de agravo de instrumento. Ok? E o prazo é sempre de 8 dias. Como é que nós computamos o prazo? Igual no processo civil, igual no direito civil, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do final. É isso? Sendo que no processo de trabalho, isso nós já vimos, os prazos eles não são computados das unidades aos autos do mandado, etc, do AR e tal. Eles são computados a partir do efetivo ato de notificação, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do final. Sendo que as regras do processo civil também são aplicáveis igualmente aqui no processo de trabalho. Ou seja, não se inicia a contagem de prazo para recurso em dia que não ocorra expediente forense. Se eu sou notificado na sexta, quando é que começa a correr o meu prazo? Segunda. Se segunda for feriado? Isso. E se o meu prazo terminar no sábado? Segunda. Prorroga para o primeiro dia útil subsequente. E depois nós temos a questão do preparo. Que é o preparo? Preparo é o... Faz-me rir, né? Ô Luiz, para fazer da PUC, para professor aqui, o prazo é dobrado também. Prazo novo também. Tá? Quando nós falamos em preparo, o preparo é diferente de processo de trabalho, quando o recurso for impetrado pela reclamada ou quando ele for impetrado pelo reclamante. Aqui. Quando o recurso é impetrado pela reclamada, depois nós vamos ver quais os recursos especificamente que vão exigir esse preparo, mas o preparo, de um modo geral, ele é consistente em um depósito, chamado então de depósito recursal, e no recolhimento de custas. O nome aqui já disse, né? Depósito. Portanto, esse depósito recursal, que constitui aqui o preparo a ser realizado pela reclamada, ele não é propriamente um pagamento. O que ele é? Ele é um mero depósito. É um determinado valor que a parte reclamada se obriga a depositar. Esse depósito é efetuado numa conta semelhante à conta de fundo de garantia, inclusive recebendo os mesmos rendimentos do fundo de garantia, uma conta vinculada. E esse depósito tem o objetivo de satisfazer, ao menos em parte no futuro, o problema. Satisfazer
satisfazer a eventual execução do julgado. Ah, lógico, muitas vezes vai satisfazer em parte, mas o objetivo principal desse depósito recursal é de que ele se constitua pelo menos uma garantia mínima, né, para o reclamante por ocasião da sua execução. Ou da sua execução, por ocasião da execução da sentença ou da execução da decisão. Né? Então, esse depósito recursal tem que ser realizado e comprovado dentro do prazo recursal, que nós vimos agora há pouco, que é de 8 dias, tanto o depósito quanto as custas, que precisam ser realizadas dentro do prazo, vai ficar lá no processo como uma garantia futura aí para a parte reclamante. E esse depósito recursal ele é estabelecido, nós temos ali um teto para esse depósito recursal, que é estabelecido diretamente pelo teto. Agora, é um teto. O que significa um teto? Significa o máximo, né, a título de valores recursais, que o TST vai estabelecer. Mas esse depósito recursal pode ser inferior ao teto. Todas as vezes que o juiz do trabalho proferir uma decisão, ele é obrigado, né, na sua sentença, a arbitrar um determinado valor de condenação. Ainda que essa condenação ela seja apenas a título provisório. O que significa uma condenação a título provisório? Esse valor atribuído, esse valor arbitrado a título de condenação, ele tem apenas o objetivo de balizar o preparo eventualmente a ser efetuado pela reclamada. Então, consequentemente, ele não tem uma relação necessária, quando for provisório, lógico, né? Ele não tem uma relação necessária com a condenação efetiva. Ele tem apenas a função de balizar o recolhimento ou o preparo que deve ser feito pela reclamação. O que significa isso? Que quando se profere uma decisão, o juiz vai dizer, olha, né? Condena-se ou arbitra-se a condenação o valor provisório de X. Ou se a sentença for líquida, aí a condenação não é provisória, aí ela é efetiva. Né? Como é que isso vai balizar aqui para nós o preparo a ser efetuado pela reclamada? Simples. Se o valor arbitrado a título de condenação for superior ao teto, estabelecido pelo TST, a parte reclamada vai efetuar a título de preparo o depósito recursal pelo teto. Né? E o recolhimento das custas processuais pelo valor arbitrado a título de condenação provisória. As custas elas são de 2% sobre o valor da condenação. E o depósito recursal depende do valor estipulado pelo juiz na sentença. Apenas aqui para nós ilustrarmos aqui, desde o dia 1º de agosto de 2009, o valor do depósito recursal para o recurso ordinário é de R$ 5.621,90. Isso vai implicar o que para nós aqui? Se a condenação efetiva ou provisória ela for de valor superior a 5.621, qual vai ser o depósito recursal? 5.621. Se for inferior, qual vai ser o depósito recursal? Vai ser o valor da condenação. Esse é o limite máximo, é o teto estabelecido pelo TST. Então, se na sentença o juiz disser o seguinte, olha, arbitra-se a título de condenação provisória o valor de 3 mil. Qual o depósito recursal? 3 mil. Se ele disser que é 10 mil, qual o valor do depósito recursal? 5.621. Ok? E as custas processuais? 2% incidente sobre o quê? Sobre o teto ou sobre a condenação? Sobre a condenação. Ok? Tem? Todo mundo ok? E o preparo a ser realizado pelo reclamante é consistente apenas no recolhimento das custas processuais. Também 2%? Isso. As custas processuais também de 2%, com uma diferença agora. Aqui nós dissemos que o juiz, quando profere uma decisão, aliás, desculpa, vamos voltar um pouquinho. As custas também de 2%. Agora, essas custas que são exigidas do reclamante para o preparo, quando ele vai ingressar com o recurso, elas
elas são exigidas apenas, então somente, quando ele perder tudo. Tá? Ou seja, quando ele for 100% sucumbente. Quando a sua reclamação for 100% improcedente. Né? Se foi lá 99% improcedente, ganhou 1% dos seus pedidos, ele já não, ele está dispensado do preparo para custo de recurso. Tá? Ele só vai recorrer quando ele for 100% sucumbente no objeto da sua pretensão. Eu entrei com a minha reclamação, fiz 100 pedidos e perdi os 100. Aí há necessidade de preparo pelo reclamante. E aí esse preparo também de 2%. Só que se eu perdi tudo, eu não vou ter uma condenação provisória, não é verdade? E nem efetiva. Então esses 2% vão incidir sobre o valor da causa. Diga. Esses 2%, ele fica para o TRT e vincula ao próprio TRT, ou ele vai, essa verba vai para o governo federal? O governo federal, você recolhe inclusive medidas similares, né, documento de arrecadação federal. Ok? Ok. Custas da reclamada. As custas da reclamada incidem sobre condenação. Né? Ainda que sobre a condenação provisória. Do reclamante. Não, se ele perder 99, não. Tem. Se ele perder 100%. Ah, não sei. É? Se ele perder, o exemplo que nós demos, vamos pagar o 99. O exemplo que nós demos, se ele perder 99%, ganhar só um, ele já não precisa pagar, né? Efetuar o pagamento das custas atípicas de preparo. Significa o quê? Se ele ganhou alguma coisa, Tá pegando. ganhou alguma coisa, fiz lá 200 pedidos, perdi 199 e ganhei um. A média vai dar o quê? 0,5%, né? Não preciso, então, efetuar o preparo para fins de recurso. Posso recorrer dos 199,5 e não vou preparar. Né? Agora, se eu perder tudo, aí eu preciso, então, efetuar o preparo e esse preparo incide sobre o valor da causa. Oi? Isso com reclamante. Tá? A reclamada, sempre que for ingressar com recurso, ela precisa tanto do depósito recursal quanto das custas. Né? A diferença vai ser que o depósito recursal, nós vamos, né? Dependendo do valor. Quando ganhar alguma coisa, está isento. A Reclamante ganhou alguma coisa, está isento. Né? Ganhou 0,5%, ganhou alguma coisa, está isento. Exatamente qualquer coisa. Mas isso tem que ser uma coisa que não mulher ou em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Por exemplo, se foi negado, o médico foi negado com outro. Mas foi deferido licença carga. Sim. As coisas definidas dentro do judiciário gratuita, eles já isentam automaticamente as custas. Né? É só um exemplo, mas se é outra coisa, se não tem a ver com Não tem problema. Vamos imaginar o seguinte. Julgou todos os pedidos improcedentes, reconheceu pedido declaratório que existia insalubridade, mas que o pedido estava prescrito. Tá? Então foi parcialmente procedente. Reconhece, pedido declaratório foi procedente. Todos os demais pedidos foram improcedentes. Ainda assim, a sentença, né, o reclamante não foi 100% suficiente. Portanto, não precisa preparar o seu recurso. Tá? Ganhou alguma coisa, não há necessidade de recurso. Não. Nós já temos coisas mais de preparo pelo reclamante. Ok? 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 Então nós vamos ver nos outros recursos como é que a coisa funciona, conforme nós estamos evoluindo dentro do nosso estudo. Tá? Então, só retornando ali, o depósito recursal. Só voltando aqui, né? Já começamos a falar mas esse depósito recursal, como vocês podem observar, inclusive ele está anualmente por ato do TST, ou seja, o TST tem essa prerrogativa exclusiva de fixar os valores do depósito recursal e esses valores eles são revisados anualmente, sempre com vigência a partir do dia 1º de agosto. Significa aí que é com, né, ajustar os mesmos com os valores Esses valores. Por que essa pergunta aí? Não.
tomou esse valor, né? Não sei de onde tem esse pedido, sinceramente não sei. Tem Qual parâmetro que se utiliza? o índice não tem nada. Né? Não. Sobre esse depósito de recursos, vamos por o teto do recurso ordinário seria 5.620. Isso. O de revista, esse daí é cumulativo? Não. Tá? O valor de 11.243 aqui, 80, não é cumulativo com 5.600. Faz aqui e depois quiser Complementa até o valor do depósito. Ah, tá, complementa. Complementa a diferença. Tá? Agora, complementa a diferença pelo seu valor histórico. Então vamos imaginar o seguinte: hoje eu ingresso com recurso ordinário, eu vou lá e deposito 5.621,90. Né? Esse meu depósito é efetuado numa conta vinculada, né, semelhante à conta lá do fundo de garantia, vai sofrer correção semelhante também ao fundo de garantia. Agora, em agosto, vem lá um outro ato do TST e revisa os valores do depósito recursal. E aí vamos dizer o seguinte: em agosto ele diz que o depósito recursal para o recurso de revista, por exemplo, tá? Vai ser de R$13.000. Quando chegar lá na frente, sair a decisão do TST, eu for ingressar no recurso de revista, eu vou tomar como parâmetro o meu depósito pelo seu valor histórico e vou complementar até o valor do recurso de revista. Tá? Quando se fixa, quando o TST fixa por ato, o valor do depósito do recurso de revista, na verdade, é exatamente o dobro do recurso ordinário. Né? Mas eles são depósitos complementares. Ok? E aí nós temos então os nossos recursos específicos que nós dissemos aqui antes do nosso trabalhinho, quando falamos do prazo, nós temos, olha, né? Quais os recursos de que nós estamos falando? Os recursos específicos do processo de trabalho e que estão aí listados no artigo 893 da CNT, que são recurso ordinário, recurso de revista, recurso de embargos, mas esse recurso, desde logo, né? Nós já avisamos e vamos repetir aqui umas 10 vezes que ele não tem relação com embargos da execução nem com embargos de declaração. É um recurso próprio do processo de trabalho, absolutamente específico, que não tem nenhuma relação com esses dois incidentes processuais. Portanto, aqui, a regra é geral, né? É um recurso. Qual o prazo mesmo? 8 dias. E o recurso de revista? O recurso ordinário? Bola pra ele. Todos esses recursos sujeitos, portanto, exatamente a mesma regra, inclusive ao mesmo prazo. Tá? E se nós falássemos de embargos de declaração? Seria 8 também? Sim. Ok. Então, esse recurso ordinário, que é o recurso mais genérico que nós temos aqui no processo de trabalho, é um recurso muito assemelhado ao recurso que nós temos lá de apelação do processo civil, né? Justamente porque tem essa característica de ser um recurso mais genérico e principalmente porque ele é um recurso deposto dentro do duplo grau de jurisdição. Então essa redação aqui do artigo 895 é uma redação relativamente nova, né? Então quem tiver CLT um pouquinho desatualizada, for anterior a 2009, a redação vai estar aí um pouquinho diferente. Tá? Então, o artigo 895 da CLT que nos diz o quê? Cabe recurso ordinário para instância superior das decisões definitivas ou terminativas das varas de juízos no prazo de 8 dias e das decisões definitivas ou terminativas dos TRTs em processo de sua competência ordinária no prazo de 8 dias. O que está... Quando é que é cabível, portanto, a grosso modo, aí, o recurso ordinário? Ou o que é o recurso ordinário? Lembra que nós falamos lá no nosso primeiro horário, duplo grau de jurisdição, não é isso? E quando falamos de recurso ordinário, nós estamos falando de um recurso cabível dentro desse duplo grau de jurisdição. Esse recurso ordinário é o recurso que será um recurso genérico, que será sempre cabível contra qualquer decisão proferida na fase de conhecimento e em primeira instância. Certo? Portanto, o recurso ordinário é um recurso absolutamente específico, sempre que nós ingressarmos com uma determinada reclamação, uma determinada ação na Justiça do Trabalho, estamos na fase de conhecimento. Qualquer que venha a ser a decisão a ser proferida,
o recurso cabível é o recurso original. Então, se o observador diz, olha, ingressamos com uma reclamação e o juiz julgou 100% improcedente. Disse, olha, você não tem direito a nada. Qual recurso? Ordinário. E se eu ingressar com a minha reclamação e ganhar 20% dos pedidos? Qual recurso? Ordinário. E se eu... se o juiz disser que, olha, extinguir o processo sem resolução do mérito, nem ingressar no mérito do meu pedido. Então, olha, isso aqui tem litisdependência, não vou nem analisar o mérito do pedido. E aí? Recurso? Então, o recurso ordinário, o recurso absolutamente genérico, é cabível contra todas as decisões que forem proferidas na fase de conhecimento em primeira instância. Sejam essas decisões definitivas, sejam terminativas. Decisões definitivas são aquelas que põem fim ao processo com análise do mérito, com resolução de mérito. E as terminativas, as que põem fim ao processo, sem resolução do mérito. Ô, professor, tem dois salários, que é o sumário, também tem Tem o dissídio de alçada, né? Na verdade, particularmente, tá? Eu penso que o dissídio de alçada está absolutamente sim, né? Estaria aí englobado pelo próprio procedimento sumarista, que diz, olha, os processos de até 40 são meus, né? Consequentemente, até 2 também são dele, né? Também é do sumarista. Então, penso que estaria revogado, tá? No dissídio de alçada, conforme era previsto na nossa legislação, só caberia recurso, caberia recurso, mas só se tratasse de violação constitucional. Tá? Caso contrário, não. Mas ainda tem uma fábrica que aplica isso, você existe, nem você falou, entendimento, mas tem possibilidade. Os últimos julgamentos que eu tenho no TRT do Paraná são justamente no sentido de que foi englobado pelo procedimento sumaríssimo. Tá? Até por um outro aspecto, na verdade, que nós tínhamos aí que suscitava uma certa inconstitucionalidade, que é a questão do duplo grau de jurisdição. O dissídio de alçada limitava, né? Então, existe um outro aspecto também aí. Mas parece que realmente está englobado pelo sumaríssimo, uma coisa bem tranquila, né? Ok? Deu para entender então o recurso ordinário? Tá? Então, se eu ingressar com qualquer reclamação, qualquer ação na Justiça do Trabalho, estou na fase de conhecimento, ingressei, estou discutindo na fase de conhecimento. Qualquer que seja a decisão, né? Em primeira instância, dois pressupostos. Tem que ser decisão de primeira instância e tem que ser fase de conhecimento. Agora, necessariamente precisa ser uma decisão da vara do trabalho? Não. Né? Pode ser uma decisão do TRT, desde que o TRT, naquele momento, esteja funcionando como se fosse a primeira instância. Ou seja, quando ele conhecer originariamente de uma determinada demanda. Nós temos situação clássica, que é a opção das ações, né? São as ações decisórias. As ações decisórias, tanto no processo civil, quanto aqui no processo do trabalho, na verdade, se ele tem nem prevê ação decisória, o regramento é lá do processo civil, por norma subsidiária, a competência originária já é do tribunal, imediatamente posterior. Tá? Então, nesses casos, se nós ingressarmos com uma ação rescisória, lá no Tribunal Regional do Trabalho, ingressamos com ação rescisória, estamos na fase de conhecimento também. Qualquer que seja a decisão proferida, vai ser uma decisão de primeira instância, né? Para aquele processo específico. Portanto, o recurso cabível também é o recurso ordinário. A alteração que nós tivemos aqui nesse artigo 895, no ano passado, ela veio justamente a contemplar, se bem que a jurisprudência e a doutrina já contemplavam, mas a redação anterior da CLT, ela falava que o recurso ordinário ele era cabível apenas das decisões definitivas, e não mencionava as terminativas. Tá? Mas a jurisprudência já de muito tempo já entendia também que as decisões terminativas eram passíveis de recurso, que não se podia admitir ou pensar de forma contrária. Né? Então, esse artigo 895, ele veio, a redação veio a ser alterada apenas para corroborar uma situação que na prática nós já tínhamos há muito tempo.
recurso ordinário, portanto, cabível contra decisões proferidas pelas varas ou TRTs em primeira instância na fase de conhecimento. Em primeira instância, dentro dessas situações ou pressupostos que nós colocamos, né? Quando o TRT julgar originariamente. Quando o TRT conhecer do mesmo processo, mas não for em primeira instância, ou seja, conhecer em grau de recurso, aí nós nem falamos mais ou nem imaginamos mais a possibilidade de recurso. Muito bem. Então nós começamos aqui de baixo, né? Vamos pegar aqui como, só para exemplificar, né, a vara do trabalho, sabendo que o recurso ordinário poderia ser eventualmente do TRT. Certo? Então, fase de conhecimento, né, contra qualquer decisão proferida pela vara do trabalho, ou pelo TRT se for competência ordinária, vamos exemplificar pela vara do trabalho, o recurso cabível é o recurso ordinário. Certo? Particularidade aqui dos recursos no processo do trabalho é que são sempre interpostos perante a própria autoridade que prolatou a decisão recorrida, interposto perante a própria autoridade que prolatou a decisão recorrida, com o objetivo de que, né, esse recurso ele caminhe e vá lá para a instância imediatamente posterior. Ok? O hierarquicamente superior. Tá certo? Então significa o quê? Se o juiz lá da 7ª vara do trabalho proferiu uma sentença hoje no nosso processo dentro da fase de conhecimento, qual recurso? Recurso ordinário. Aonde é que eu vou interpor esse recurso? Perante a própria vara, a 7ª vara, né? Perante o próprio juiz que prolatou aquela decisão que eu estou querendo recorrer. O que ele vai fazer com o recurso? Ele vai fazer aqueles exames, né? Os pressupostos, vai ver qual é o prazo, se tem preparo, não é isso? Se a parte tinha interesse para recorrer. Verificou tudo isso, para onde ele vai mandar? Instância imediatamente superior. Ok? Chegando aqui, né, nessa instância superior, esse recurso ele vai ser julgado. Certo? Aqui nós tínhamos uma sentença. Aqui nós vamos ter um acordo. Né? Dessa decisão proferida pelo TRT, quando o TRT julga em grau de recurso, o único, específico recurso cabível é o recurso chamado, então, de recurso de revista. O recurso de revista ele tem, portanto, uma particularidade muito específica. Qual seja, ele só é cabível no TRT, em nenhuma outra instância. Então, não posso imaginar nunca a possibilidade de um recurso de revista em primeira instância. Tá? Como não posso imaginar um recurso de revista no TRT. Certo? Recurso de revista exclusivo do TRT. E apenas quando o TRT estiver julgando já em grau de recurso. Ou seja, quando chegou um recurso no TRT, e o TRT decidiu aquele recurso. Contra essa decisão, o recurso específico, cabível, é o recurso de revista. Na mesma sistemática. O TRT proferiu a decisão. Aonde é que eu vou emprestar o meu recurso? Perante o próprio TRT. O que eu pretendo? Que esse recurso vai para onde? Recurso caminho e vai lá para o TRT. O que eu fiz aqui? Eu não fiz nada. O que está acontecendo então aqui? Lembra que nós falamos nisso? Primeiro e segundo grau de jurisdição. Não é? Entrei com o meu recurso ordinário lá, eu tinha feito 100 pedidos, perdi os 100, vou lá e recorro do TRT, manifesto novamente os 100 pedidos. Chegou no TRT, o TRT deu uma decisão, não, você não tem direito a nada. Vai ter recurso, que é o recurso de revista. Vou sair, então, aqui, desse grau de jurisdição. Então, aí, eu já não tenho mais
aquela mesma possibilidade que eu tinha, que era de discutir amplamente todas as matérias que eu tivesse. Né? Todas as matérias, quando eu falo todas as matérias que eu tivesse, lógico, as matérias que eu fazem parte do controvertido, do processo, mas fazem parte do processo. E o procedimento Que eu primeiro estava pega processando, assim, né? Analisa o recurso, tal, e manda. E manda para o TST. Né? Só que ali, então, nós já saímos do duplo grau. Então, aí nós já vamos ter requisitos diferenciados aí para a admissão desse recurso. Né? O recurso de revista, portanto, já não é mais genérico como é lá no ordinário. Ele já vai ter algumas hipóteses de cabimento. Então, nós temos o recurso de revista por divergência ou por nulidade. Esta, a regra geral, nós temos uma particularidade quando esse recurso for interposto no procedimento sumaríssimo. Tá? Mas aí uma particularidade, é o mesmo recurso. Continua sendo o recurso de revista do mesmo jeito. Ok? Então vejam bem. Recurso de revista. Saímos então do duplo grau, já tínhamos falado aquela hora, já tínhamos adiantado, saímos do duplo grau, o recurso de revista ele tem uma particularidade absolutamente específica. Ele não permite que se faça nenhuma discussão relativa ao conjunto fático probatório. Portanto, tudo aquilo que é relacionado ao conjunto probatório, aos fatos, fica dentro do duplo grau de jurisdição. Não se presta à manifestação do teste de recurso de revista. Vamos imaginar a situação lá, nós falamos até do exemplo quando mencionamos lá o protesto, né? Nós falamos, olha, eu queria ouvir uma testemunha, o juiz não deixou que eu ouvisse a testemunha, eu queria comprovar horas extras, etc. Vamos imaginar o seguinte, eu ouvi a testemunha, né? E o juiz, na sua sentença, ele negou as horas extras, olha, julgo improcedente de horas extras, porque não houve uma comprovação robusta da prestação do trabalho extraordinário. A testemunha fulano de tal, né? Prestou um depoimento frágil e etc, etc, etc. E deu a sentença. Eu posso recorrer dessa sentença, não é? Livremente, não é verdade? Cumpridos os requisitos legais, eu vou entrar com um recurso e vou dizer, não, uma palhaçada, viu? O juiz errou, olha lá, a testemunha disse aquilo outro, os elementos do processo conduzem a isso, etc, etc. Beleza, eu tenho essa liberdade. Chegou lá no TRT, o TRT deu uma decisão, disse, não é direito, coisa nenhuma. E eu vou ingressar com o meu recurso de revista. Aí eu já não posso mais, nesse recurso de revista, revolver aqui esse conjunto de provas e fatos. Né? Portanto, essa discussão, se havia ou não havia a prestação de trabalho extraordinário, ela morre dentro do duplo grau de jurisdição. Ela morre aqui no TST. Lá no TST eu posso apenas discutir matérias de direito, né? Relativas à interpretação ou eventual violação da lei. Mas não posso mais discutir os fatos. Mais ou menos tudo ok aí? Tudo bem? Então, mas quando foi o texto SJ ou STF, ele não faz, ele não direito, Não faço. Para chegar no STF. Não mudou nada? Comparando tudo que vem no recurso. Tá. Pode ter, sim, tem muitas semelhanças, né? Com o recurso especial, né? Antigamente o recurso de revista aqui é chamado inclusive de recurso extraordinário. Né? Tem muitas semelhanças, sim. Tá? Mas nós temos requisitos aí específicos. Mas a situação é a mesma. Né? Tá saindo, por que o recurso especial é desse jeito? Está saindo do grau de jurisdição. Né? A sistemática é a mesma. Ok? Muito bem. Então, recurso de revista por divergência, o nome já diz aqui, não é? Divergência. Significa o quê? A demonstração de que a interpretação daquele fato, eu não posso discutir o fato, mas eu posso dizer, olha, outro tribunal está interpretando de forma diferente. Né? Então, o recurso de revista por divergência ele é cabível quando a parte demonstrar que outros TRTs, ou o TST, ou o instância superior, né? Eventualmente o STF, que nós colocamos para o TST, mas eu vou achar, mas o STF está jogando dessa forma, também é cabível. Né? Mas se nós tivermos aí decisões de outros TRTs,
Então, em relação à matéria de direito, é possível que se demonstre a existência de uma divergência, e essa divergência é possível, é requisito de admissibilidade para o recurso de recurso. Qual o objetivo disso? Tentativa de se uniformizar a jurisprudência do país. Né? Então, eu digo, olha, o TRT aqui do Paraná, estudando agora com a insalubridade, na verdade, depois dessa confusão toda aí, vai, base de cálculo para lá, base de cálculo para cá, súmula para lá, cancela a súmula, etc. Né? Aquela bagunça toda. O que acontece? Está tudo propício para esse tipo de coisa, para esse tipo de recurso. Eu digo, olha, vai lá, decisão do quinta turma do Tribunal quarta turma do Tribunal do Regional do Trabalho aqui do Paraná. Diz, olha, base de cálculo do adicional de salubridade é o salário mínimo. Né? Eu posso pegar, não vai discutir o fato. De jeito, então você está bacana. Quer dizer, olha, a quarta turma do Tribunal do Trabalho disse que a base de cálculo é o salário mínimo. No entanto, a X turma lá, né, vem entendendo que a base de cálculo não é mais o salário mínimo, mas sim o salário do próprio empregado, o salário base. Portanto, o que eu quero? A decisão seja reformada para se conformar a decisão Então, esse recurso por divergência, o recurso de revista, nessa hipótese de admissibilidade que é a divergência, ele tem por objetivo justamente demonstrar, isso é um requisito de admissibilidade do recurso, demonstrar que aquela decisão que está sendo recorrida, ela diverge de outras decisões que estão sendo proferidas por outros tribunais regionais, né, tribunais do mesmo nível, ou tribunais superiores. Tá? Então, esse é o recurso de revista por divergência. Ok? É como o próprio nome diz, é divergência. Né? Demonstração de divergência. Antigamente, a nossa legislação ela permitia que essa divergência fosse demonstrada com decisões internas do próprio tribunal. Então, eu poderia entrar com um recurso de revista, por exemplo, aqui no Tribunal do Paraná e dizer, olha, essa turma decidiu de tal jeito, mas a outra turma, a segunda turma, a terceira turma, a quarta turma, está decidindo de forma diferente. E demonstrando a divergência dentro do mesmo tribunal, era possível a admissão do recurso de revista. Isso posteriormente foi alterado, uma forma de tentar restringir mais o cabimento do recurso de revista, justamente para impedir que questões regionais acabem chegando no TST. Né? Se você tiver uma questão que é regional, que é exclusiva do Estado do Paraná, o que vai acontecer? Né? Eu não vou ter possibilidade de demonstrar divergência com outros tribunais. Não vai acontecer. E depois nós temos a possibilidade, então, do recurso de revista por nulidade. Nulidade seria quando nós tivermos, decisões proferidas com violação literal de dispositivo de lei ou afronta direta e literal à Constituição da República. Duas situações, ou a divergência ou a nulidade. Esse recurso de revista por nulidade significa que nesse recurso, como requisito de admissibilidade, a parte precisa demonstrar a existência de uma violação literal. Não se trata, portanto, de uma interpretação. Nesse caso específico, de violação literal, eu já não poderia invocar aqui essa modalidade de recurso para dizer, olha, né, a base de cálculo do adicional de insalubridade pode ser interpretada dessa maneira, porque o artigo 7º, inciso 4, inciso 23, faz essa ilação e etc. Por quê? Porque aí é uma questão de interpretação. Né? Agora, se eu tenho lá a Constituição dizendo que o adicional de horas extras será de no mínimo 50%, vem uma decisão, pode ser absurda, e diz, olha, o adicional de horas extras é de 30%, né? Violação literal a dispositivo da Constituição, como forma aí de permitir, então, a admissibilidade do recurso de revista. Mas, como na prática, o recurso de revista por divergência, né? Razões aí óbvias, isso é uma decisão que viole literalmente um dispositivo da lei ou da Constituição. Mas é possível, teoricamente. Ok? Quando o processo chegar no TRT, dentro disso que nós dissemos aqui, né? Chegou lá com recurso ordinário, mas quando o procedimento aqui embaixo se iniciou pelo sumaríssimo,
ou se trata de uma reclamação que foi ingressada pelo procedimento sumaríssimo, aí o recurso de revista ele é mais restrito ainda. Ele só vai ser cabível por contrariedade à súmula ou violação direta da Constituição. O que significa isso? Continua sendo cabível nas duas hipóteses, divergência e nulidade. A diferença é que quando for o sumaríssimo, a divergência só pode ser demonstrada com relação à súmula. Né? E a violação por nulidade só quando for especificamente da Constituição. Né? Então, por exemplo, súmula, o que acontece? Como é que eu poderia demonstrar? Olha, mesma coisa, nós tivemos durante um período muito curto a súmula 228 que tratou do adicional da salubridade, durante um período curto aí. Se uma dizia que era sobre o salário básico. Se uma decisão do TRT dissesse que era sobre o salário mínimo, fosse um procedimento pelo recurso de revista, recurso de revista pelo procedimento sumaríssimo, a parte deveria demonstrar, então, olha, a decisão é sobre o salário mínimo. No entanto, a súmula X, né, divergência com súmula, a súmula X diz que é sobre o salário empregado. Ou então, violação literal e direta da Constituição. Que uma limitação ainda maior para o recurso de revista. No projeto de lei do procedimento sumaríssimo, na verdade, primeiro projeto, antes da primeira emenda, não existia nem recurso, era mais ou menos como funciona lá, como funcionava no sítio de Eustáquio. Né? Era limitado apenas às situações em que houvesse o próprio recurso ordinário. Apenas às situações em que houvesse violação da Constituição da República. Aí acrescentou-se o recurso ordinário e depois acabou, por fim, né, acrescentando aí o recurso de revista. E o procedimento sumaríssimo hoje praticamente não tem grandes diferenças dentro do nosso ordenamento, dentro do nosso sistema. Recurso de revista, tudo bem? Sempre divergência ou nulidade. Seja ordinário, seja sumaríssimo. Né? A diferença é que no sumaríssimo é mais restrito. Mas também continua tendo caminho para divergência e nulidade. Nós tivemos uma prova da OAB, já não é uma prova nova, acho que é de 2006, salvo engano, de 2006. A prova subjetiva, onde na segunda fase caiu uma peça que era justamente um recurso de revista dentro de um procedimento sumaríssimo. Né? É facílimo de identificar o recurso de revista. Não é verdade? Dá para confundir com algum outro recurso? Só cabe aqui no TRT. Não cabe no TST e não cabe na vara do trabalho. Não é verdade? E só cabe no TRT quando o TRT estiver já julgando em grau de recurso. Então não dá para confundir com outro recurso mesmo. É muito específico. E aí os nossos alunos que fizeram aqui na época, todos acertaram a pena. Teve um que errou. A diferença é que eles não observaram, a maioria, ninguém passou naquele concurso, não observaram que tinha se iniciado pelo procedimento sumaríssimo. Foram bem, né? Acertaram a peça, fizeram recurso certinho por divergência, só não observaram que era pelo sumaríssimo, então a divergência precisava ser com súmula, né? E não com qualquer outra decisão de outro técnico. Foi um erro, um único equívoco que acabaram cometendo aqui, prejudicou a prova inteira. Né? Valeu. Vamos lá? Vamos encerrar hoje.